Olá, pessoal, tudo bem? Galera do oitavo ano aí, vamos dar continuidade no nosso estudo, tá, do conteúdo aí do capítulo número 4, beleza? Eu vou retomar aqui, nós vamos continuar a reflexão filosófica aí a respeito desses dois pensadores aí. Eu comecei na aula passada e eu falei apenas sobre Berkeley, né? E eu vi que alguém me mandou um recado lá dizendo: professor, parece que o vídeo, no finalzinho lá da explicação, teve algum probleminha. Mas eu vou retomar aqui e você não vai ter prejuízo nenhum, não. Tranquilos? Beleza? Pegue aí o seu material, então, livro lá no capítulo 4, página 56. Eu vou rapidamente retomar o que nós já havíamos falado na aula passada e a gente prossegue aqui. Você não vai ter prejuízo nenhum naquela explicação, não. Tranquilo? Então, a nossa reflexão filosófica, neste capítulo 4 aí, é um prolongamento de um estudo que nós já estamos fazendo há algum tempo a respeito de uma corrente de pensamento da filosofia moderna, conhecida como empirismo. E você já guardou no seu coração, e eu pedi que você fizesse isso, né? Guardasse no coração a definição de empirismo, que é aquela corrente filosófica que defende a ideia que todo conhecimento vem da razão, da experiência, perdão. Empirismo, experiência. Todo conhecimento que a gente adquire do mundo é com base na experiência e não na razão. Quem defendia a razão eram os racionalistas. Tranquilo? Aí nós vimos, em capítulos anteriores aí, pensadores empiristas, né? John Locke e Thomas Hobbes. Agora nós vamos avançar nesse estudo a respeito do empirismo, abordando as ideias de Berkeley e David Hume. Beleza? Na aula passada, deixa eu passar o slide aqui. Na aula passada, nós... Deixa eu diminuir a imagem aqui. Isso. Na aula passada, nós dissemos assim: Berkeley defendia a ideia de que ser é ser percebido, né? E que não é a matéria que constitui o ser. A existência das substâncias materiais fora da mente é apenas uma suposição, né? As ideias surgem dos sentidos ou das operações da mente sobre a percepção. Ou seja, nós fazemos a experiência e adquirimos ideias a respeito disso. Aí, nós paramos aqui. Eu acho que o vídeo deu um probleminha justamente aqui nessa parte, quando nós iríamos falar sobre o empirismo imaterialista. Tá? Vamos pensar assim: o que seria empirismo imaterialista? Berkeley, sendo empirista, ele queria combater aquela ideia que o empirismo em si defende do materialismo, ou seja, as coisas só existem porque eu consigo perceber por meio dos sentidos. Então, se eu parto do princípio de que a palavra empirismo significa experiência, e a outra palavrinha aí, imaterialista, está aqui, tá vendo? Diz respeito a algo que não é material. Se eu juntar essas duas ideias, eu posso chegar à conclusão de que a teoria de Berkeley a respeito do empirismo pode ser conhecida como aquela possibilidade que nós temos de desenvolver um conhecimento, né, que não apenas né, pode ser percebido com coisas materiais. Tá? Berkeley diz assim: o conhecimento que nós temos é como se assim, só você imaginar, o conhecimento que você tem sobre as coisas, ele pode ter uma origem na sua experiência sensível do mundo, mas o conhecimento em si, ele não é algo material, né? Mas para que você tenha esse conhecimento na sua mente, você teve que fazer experiência. Isso para os empiristas. Tá? Então, Berkeley, o empirismo de Berkeley ficou conhecido, né, sua teoria filosófica aí, ficou conhecida como empirismo imaterialista. Tá? Fique bem atento a isso, guarde isso no coração. O fato de existirem ideias ou sensações na mente, segundo Berkeley, não prova a existência da substância material ou corporal exterior. É tipo assim, eu posso ter uma ideia de alguma coisa, mas se o fato de eu ter essa ideia não necessariamente garante a existência material daquilo.
Porque para Berkeley, ser é ser percebido. Conhecer algo é percebê-lo por meio dos sentidos. Então, eu faço a experiência e adquiro conhecimento a partir disso. E não o contrário. Deus... E como que a gente adquiriria esse conhecimento, então? Para Berkeley, né? Lembra que nós falamos no início lá também, que ele tem um aspecto religioso no seu raciocínio filosófico? Ele afirma que Deus seria o responsável por todas as sensações humanas. Os nossos sentidos são afetados por Deus e então formam-se as ideias sensíveis que nós temos. Seguindo uma ordem divina, as ideias são suscitadas em nós e as leis da natureza respeitam essa ordem. Ou seja, Deus é o ser responsável por promover e garantir essa possibilidade do conhecimento ao ser humano. Beleza? Agora nós vamos falar do segundo pensador. Tá? Eu só citei na aula passada. Tá? Agora nós vamos avançar o estudo sobre David Hume, que também é um filósofo empirista. Tá? O que é o empirismo? Você já sabe, né? Aquela corrente de pensamento que afirma ser a experiência a fonte de um conhecimento seguro. Tá? Então, David Hume, filósofo escocês, vai desenvolver aí uma preocupação a respeito da investigação da natureza humana. Né? E acreditava que uma ciência humana seria capaz de auxiliar todas as demais ciências, pois todas as outras dependeriam do conhecimento humano. Pretendia esclarecer os princípios ou as leis universais que regem a vida dos homens. Investigou as possibilidades e os limites do conhecimento, procurando responder a uma pergunta fundamental: o que o homem pode conhecer? Que vai nortear a nossa discussão, especialmente a partir de agora. O conhecimento. Como que se adquire o conhecimento? E o que é possível realmente o ser humano conhecer e desenvolver essa habilidade do conhecimento. David Hume defendia que as investigações sobre a natureza e sobre o conhecimento humano deveriam se apoiar na observação e na experiência. Ora, se David Hume afirma que o conhecimento humano deveria buscar, né, ser construído com base na observação e na experiência, mais uma prova de que David Hume é um autêntico empirista. Tudo bem até aí? Vamos para frente, então. A ciência humana não deveria partir de ideias ou de princípios que não podiam ser observados. Nada que não pode ser observado pode ser conhecido com segurança. Ou seja, aqui é um posicionamento que David Hume apresenta para criticar aquela outra corrente de pensamento que se opõe ao empirismo. Tá? Uma crítica ao racionalismo. Por quê? Porque, segundo David Hume, qualquer coisa que não pode ser observada, experienciada, não pode trazer conhecimento verdadeiro. Tranquilos? Agora vem o X da questão e eu quero que você esteja muito atento nesse momento dessa explicação. Como que ocorre a percepção do indivíduo? Como que ocorre a construção desse conhecimento por meio da experiência? David Hume, primeiramente, dividiu tudo aquilo que nós percebemos em duas coisinhas. Que coisinhas são essas, professor? Está aqui. Impressões e ideias. Tá? Tudo aquilo que nós percebemos, David Hume dividiu isso aí em dois momentos: as impressões e as ideias. Tá? E o que são as impressões? São as sensações, tá? São as sensações mais vívidas e fortes que o ser humano experimenta. Dividem-se em dois tipos. Tá? As sensações, segundo David Hume, tá? Essas impressões aí que nós temos no mundo, tá? A gente percebe, né, as coisas por meio dos sentidos. Isso segundo David Hume, são chamados aí de impressões. Tá? Então, eu experiencio as coisas do mundo, isso são chamados de impressões. Para ficar mais fácil para você entender, por exemplo, você pede para imprimir uma folha. Tá? Ali naquela folha vai ficar registrado, né? Ou seja, sai de uma máquina uma impressão, ou seja, algo que fica gravado ali. O que isso, diante da nossa percepção do mundo?
Nós percebemos o mundo, segundo David Hume, por meio das impressões. Você toca alguma coisa, você tem uma impressão dela. Se você estiver com os olhos vendados e toca em algo que tem uma temperatura muito baixa, você vai falar, olha, isso está gelado. Mas para você dizer que aquilo está gelado, você deve fazer a experiência, né? Teve as impressões. E ele classifica as impressões como de sensação e de reflexão. Tá? O que são impressões de sensação? São aquelas impressões que a gente faz, né, que a gente realiza a experiência com coisas externas a nós. Aí tem um exemplo. Cor, som, cheiro, sabor de alguma coisa. Então, são as impressões que nós temos das coisas que são externas a nós. Por exemplo, você olha esse objeto aqui e você diz que ele tem uma cor. Essa experiência de olhar o objeto, você está percebendo algo que pertence a você ou algo exterior a você? Isso mesmo, esse objeto é exterior a você, ele não está dentro de ti. Tranquilos? Então, olha só, as impressões de sensação são aquelas que a gente realiza com coisas exteriores a nós. Tranquilos? Porém, tem um outro tipo de impressões, segundo David Hume, que são as impressões de reflexão, ou impressões internas, paixões, desejos, emoções, aquelas que o indivíduo realiza dentro dele. Pode até ser que essas impressões de reflexão, né, que são internas, pode ser que algumas delas são motivadas por algo externo a nós. Por exemplo, o indivíduo, ganha um presente, um celular novo. Ele olha o celular e ele fica tão eufórico, emocionado com aquilo. Dentro dele ocorre também uma outra impressão, que é a impressão de reflexão. Então, primeiro tem a percepção sensorial e depois, dentro do próprio indivíduo, ocorre uma reflexão. Tranquilos? Então, as impressões são de sensação externa ao indivíduo, com coisas externas. As impressões também de reflexão, que são impressões ou sensações ou reflexões que o indivíduo faz de coisas internas. Tranquilos? Vamos lá. E as ideias, professor? O que são as ideias? Referem-se às representações mentais, memória, imaginação, derivadas das impressões. O que é isso, professor? Significa, então, que eu só posso ter ideia daquilo que eu já tive uma experiência anterior. Tudo bem? Então, eu só posso fazer ideia de alguma coisa graças às impressões que eu já tive antes. Então, todas as ideias que a gente tem na mente, elas são baseadas nas impressões que a gente já viveu, já percebeu do mundo. Então, quer dizer, professor, que se uma pessoa, nunca viu algum objeto ou alguma coisa, ele não pode nem fazer ideia daquele objeto. Isso, segundo David Hume. Tá? Então, se você não teve a experiência, não tem como fazer a ideia. Tranquilos? Aí tem um porém. E eu gostaria que você estivesse atento aqui. A ideia, então, segundo David Hume, é uma representação de uma impressão. Tá? Só que é o seguinte, essa ideia que a gente tem aqui na mente tem vários graus de fidelidade com o mundo material, o mundo físico. Por quê, professor? Porque as nossas ideias também podem partir de ideias simples para ideias mais complexas. Tá? Por exemplo, eu peço para você imaginar aí ouro, né? Algo de ouro. Alguma coisa, ouro, né? Você pode imaginar isso? Pode. É uma ideia simples? É. A sua mente precisa fazer algum esforço para isso? Não. Uma outra coisa que eu peço para você imaginar, imagine a cor amarela. Você vai imaginar a cor amarela. Sua mente precisa fazer algum esforço para isso? Não. Vamos voltar à ideia do ouro. Eu vou pedir para você agora fazer a ideia de uma montanha. Dá para fazer a ideia de uma montanha? Tá? Você já viu uma montanha em algum momento da sua vida. Agora você vai juntar duas ideias simples para formar uma mais complexa que não corresponde à realidade material. Pense numa montanha de ouro.
É possível fazer uma ideia de uma montanha de ouro? É possível. É possível se o indivíduo já tiver feito as impressões anteriores de duas outras ideias simples. A ideia de montanha e a ideia de ouro. Entenderam? Então, a ideia complexa, ela é uma junção de ideias simples. Tá? Mas eu só posso ter ideia das coisas, segundo David Hume, se antes eu já tiver realizado uma percepção sensível dessas coisas. Tá? O sujeito, o indivíduo, precisa ter feito uma experiência anterior para ele poder ter a ideia. Então, eu só posso ter ideia na mente graças às impressões do mundo sensível que eu tenha percebido. Tudo bem? Isso é mais uma prova de que a filosofia de David Hume é uma filosofia empirista. Vamos avançar aqui. Mas, espera aí, até onde o nosso conhecimento pode ir? Até onde realmente o nosso conhecimento pode ter validade? O limite do conhecimento humano é a experiência, segundo David Hume. Conhecemos apenas o que podemos verificar por meio dos sentidos. Tranquilos? Não é possível saber com toda clareza a causa ou a origem das impressões sensíveis. Ou seja, eu não sei explicar a origem das impressões sensíveis, tá? Pois não podemos obtê-la por meio da experiência sensível. Ou seja, quando o indivíduo faz a experiência de algo, ele vai adquirir conhecimento a partir disso. Então, segundo David Hume, eu só posso adquirir o conhecimento com base na experiência. Só que tem um porém. Na filosofia de David Hume, deve-se estar atento também que ele desenvolve um certo ceticismo. O que é ceticismo, professor? É uma crítica, uma descrença no conhecimento baseado até mesmo na ciência. Tá? Ele tem mas, professor, a ciência faz experiência e David Hume não é empirista? Mas ele tem uma certa cautela. Segundo ele, o saber científico, ele baseia também no hábito. Né? O que é ciência para dizer que um conhecimento é verdadeiro? Né? O que a ciência faz para afirmar que um conhecimento é verdadeiro? Ela faz experiências, testes, assim. Então, ela faz o experimento número 1, 2, 3, 4, 5, faz vários experimentos. E analisa o resultado. Imagine, a ciência fez 5 experimentos. Todos eles deram resultado X. A ciência conclui que o sexto experimento que ela fizer vai dar também o resultado X. David Hume diz que não. Tem que tomar muito cuidado, porque a ciência tem que se basear em probabilidade e não em certeza absoluta. Beleza? Mas mesmo assim, David Hume continua sendo esse autêntico empirista. Se David Hume afirma que o conhecimento é adquirido pela experiência, então aqui do lado tem uma figura que ilustra isso, os sentidos que são aí as ferramentas que a gente utiliza para conhecer o mundo e criar ideias a partir dessas experiências. Tudo bem? Meus queridos, façam os exercícios do capítulo 4, tá? Como uma forma de você desenvolver os estudos aí, tá? Que estão lá na página 63 e 64, beleza? Aí você aprofunda o seu estudo, qualquer dúvida, manda um recadinho lá pra gente, a gente tenta responder o mais rápido possível, beleza? Fico por aqui, bons estudos para você, tchau, até a próxima.